Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. Quero começar essa live de hoje, já podem ir postando as perguntas que já eu começo a responder, tá? Quero começar essa live de hoje como eu sempre começo todas as minhas lives aqui, com uma palavrinha de fé. E eu escolhi um versículo muito conhecido para falar hoje aqui com vocês, que diz o seguinte, em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Em outras versões diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Essa palavra é comumente usada em inúmeros lugares e geralmente só se fala isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor. E daí um dia eu li ela um pouquinho mais e percebi que estava escrito e que foram chamados segundo o seu propósito. Aí a minha pergunta para você hoje é, você já está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Você já sente que está cumprindo algo que o Senhor te chamou para fazer? Hoje eu posso dizer que eu sinto a plenitude de dizer que sim, que eu estou vivendo o meu propósito, de estar aqui com vocês. Esse é meu propósito. Trazer toda a informação que Deus me disponibilizou, que Ele me deu em download, que eu sempre falo que Ele me deu em download, sobre as raízes do melasma. Então, estar aqui com vocês, conversando com vocês, falando sobre essa nova abordagem, essa nova forma de tratar o melasma, é um propósito de Deus na minha vida. E eu vejo sim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Deus abriu muitas portas depois que eu me posicionei para falar aquilo que eu sabia. E é um privilégio para mim, é um prazer estar aqui com vocês. E espero que eu possa acrescentar um pouquinho na vida de vocês, tanto na vida profissional, quem é profissional de estética, e também na vida pessoal de quem tem melasma. Se eu puder ajudar só isso aqui, eu já fico bem feliz. Certinho, minhas queridas? Então é isso aí. Bora mandar as perguntas que eu já vou começar respondendo todo mundo. A Ana Paula está dizendo, uma das minhas metas é ser uma lapidadora. Amo cuidar, amor em cuidar das minhas clientes. Muito bem, Ana Paula. Eu sempre oro para que o Senhor traga pessoas que tenham esse coração de cuidado, de ajuda, de olhar o ser humano como um todo. E essa é uma das qualidades principais em uma lapidadora. É entender que nós somos um ser triuno, um corpo com uma alma e um espírito, olhar para sua paciente assim e tratar ela assim. Gente, eu tô com as bochechas um pouquinho inchadas. Olha aí, ó. Eu fiz bichectomia no sábado, então eu tô aqui com a bochechinha meio inchada, tá? Mas tá bem de boa, bem tranquilo. Eu queria ter aquela voltinha assim que todo mundo tem, então eu resolvi fazer. Então hoje eu tô um pouquinho inchadinha, tá? Por isso que eu tô com essa cara um pouco estranha. Mas não tá doendo, tá bem tranquilo, vai dar pra gente fazer a live aqui tranquilamente. A Michelle, cheguei, boa noite minha mentora incrível, boa noite minha lapidadora. É sempre um prazer ter você aqui comigo, Michelle. Lucilene Gama, predominância estrogênica é uma raiz do melasma? Qual o valor do estrogênio? Não é normal para quem usa anticoncepcional? Lucilene, sim, a predominância estrogênica é sim uma das raízes do melasma, assim como também é uma das raízes da celulite. Mas o que nós precisamos entender? O anticoncepcional altera? Sim, altera SHBG também. Mas o que nós temos que entender? Do perfil estrogênico, qual que é a idade da mulher, para nós entendermos qual é dos 3 exames do estrogênio, que é a estrona, o estradiol e o estriol, que nós precisamos levar em consideração, e isso vai ser levado em consideração de acordo com a idade fértil da mulher, para daí assim avaliar o parâmetro. Avaliando o parâmetro dos níveis ideais, e amanhã eu vou ensinar vocês, na aula de amanhã da jornada, eu vou ensinar vocês como calcular pelo quartil, tá? Nós temos que entender também quais são as alterações que fazem o perfil estrogênico da mulher subir, que não é só o anticoncepcional, é um dos fatores. Porque eu sei que já alguém vai dizer assim, mas eu tenho perfil estrogênico alto e não tomo anticoncepcional. Não é só isso, tá? E quando nós conversamos com a nossa paciente, nem sempre ela está disposta a abrir mão do anticoncepcional. Então nós temos que saber reverter isso, como que nós vamos tratar sem tirar o anticoncepcional da paciente, porque isso é uma escolha.
ela não é obrigada a não tomar mais, né? Claro que sempre a opção de fazer o uso do DIU de cobre ou DIU de prata é sempre a melhor opção, né? Porque não trabalha com parte hormonal, então é muito bom. Só que nem sempre a nossa paciente vai aderir a esse tratamento, então nós precisamos entender todas essas coisas, mas sim, respondendo sua pergunta, predominância estrogênica é sim uma das raízes do melasma, tá? A Ana Paula, eu vim da engenharia através de uma experiência com Deus e Ele me chamou para viver o meu propósito na estética, quero muito ser uma lapidadora. Nossa, Ana Paula, que coisa mais linda. Eu tenho certeza que você vai ser, você já é e será ainda muito mais agraciada pela escolha e eu tenho certeza que você fará a diferença na vida de muitas mulheres. O seu legado não vai ser somente peles bonitas, mas será um legado de mulheres felizes, que estão restaurando o casamento, que está melhorando o libido, que está melhorando a irritabilidade, que está melhorando mulheres com fibromialgia, mulheres com depressão. Esse é seu legado. Nós podemos fazer isso, Marina, como profissional da estética? Sim, porque você e eu, nós conseguimos tratar uma patologia quando ela ainda é um desequilíbrio, antes que ela vire uma doença. Depois que já é uma patologia instalada, quando já é uma doença, aí é com o médico, tá? Mas nós conseguimos fazer esse processo antes que ela venha a ser uma patologia. Quando a paciente ainda está em nível de desequilíbrio, nós conseguimos devolver tudo isso para elas, além da beleza, é claro que já é muito importante. Tenho melasma, o que devo fazer e por onde começar? Se menina. Primeira coisa, busca uma profissional de estética habilitada, pronta para te atender, tá? Busca uma lapidadora, porque não é assim simples. Se você assistiu a aula 1, você viu que é necessário que tenha uma avaliação entre a sintomatologia clínica da paciente, entre os exames laboratoriais dessa paciente, os hábitos de vida dessa paciente. Então, nós precisamos entender todo um contexto. Não existe uma receita de bolo para tratar ninguém, nem um paciente de melasma, tá? Nem uma disfunção estética, na verdade. Então, precisa entender qual é a sua raiz de melasma, precisa entender todo o conceito dos seus hábitos de vida, de tudo, tá? E para isso é necessário você fazer uma consulta com uma lapidadora. Aqui no meu perfil tem um destaque com o nome de lapidadoras, que tem algumas das minhas alunas, tem outras que nós precisamos colocar ainda. Vê se tem alguém pertinho de você. Se não tiver, manda meu perfil para uma profissional de estética da sua cidade para que ela possa me conhecer a jornada que está rolando. Já teve a primeira aula ontem, amanhã tem a segunda aula e sexta-feira tem a terceira aula que vão ficar disponíveis até domingo, tá? E daí na segunda-feira, dia 11/4, nós vamos abrir turma para mais uma turma do melasma lapidado, onde as lapidadoras começam a entrar para a turma e elas começam a estudar e a serem treinadas a ver dessa forma e a tratar dessa forma, tá? Então, busca uma lapidadora aí para você. Gente, só me fala aqui, o áudio tá legal? Ferritina baixa é uma raiz do melasma? Sim, Micaela, mas nós temos que entender o porquê que a paciente está com a ferritina baixa. O que está acontecendo que o corpo dela não está fazendo a conversão do ferro em ferritina de forma adequada? O que está acontecendo que o corpo dela não está processando isso? Então, além de analisar o exame da ferritina, nós precisamos olhar o ferro e também a saturação do ferro. Bom, eu quero começar contando um pouquinho, para quem está chegando agora, um pouquinho da minha história. Eu vejo que tem bastante gente nova aqui no perfil, bastante gente nova nas lives que eu ainda não havia conversado antes, que eu não havia visto. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês de como foi que eu descobri as raízes do melasma. Eu tinha o rosto cheio de melasma, tem até uma foto minha de antes e depois aqui ali nos destaques do Instagram, depois vocês dão uma olhadinha. E eu era uma pessoa que vivia escondida atrás de maquiagem. A primeira coisa que eu fazia pela manhã quando eu acordava era passar maquiagem. E era em todo o rosto mesmo. Eu me escondia do sol, eu morria de pânico de tomar sol e olha hoje. Hoje eu fico assim, ó, toda bronzeadinha. Eu me escondia do sol, eu era uma pessoa que estava com o rosto tomado de melasma, eu tinha muita vergonha de sair de casa. Só que eu não tinha só melasma. Eu tinha inúmeras coisas, só que eu não fazia ligação. Eu não entendia que tudo estava associado à mesma coisa. Então eu tinha irritabilidade, eu tinha diarreia, eu tinha distensão abdominal,
eu tinha cansaço, eu tinha muita coisa junto com melasma, não era só melasma. Só que eu já estava convencida que aquilo ali era assim mesmo, que melasma não tinha cura, que tinha que passar ácido. E quando eu estudava, o sonho das minhas colegas era realmente passar ácido no meu rosto, mas eu nunca deixei. Nunca deixei. Eu não sabia por quê, mas eu só falava assim, não, eu não concordo com isso. Não concordo. Aí quando nós estudávamos, nós atendíamos os pacientes lá, e daí essas pacientes voltavam com efeito rebote, cada vez pior, e eu falava, gente, mas esse negócio é muito complicado, e eu já tinha melasma nessa época. E eu falava assim, não, isso aqui não tem jeito, vou deixar assim mesmo, eu só vou escolher qual é a maquiagem que mais camufla isso. E eu usava uma maquiagem que tinha o nome de camuflagem. Alguém conhece? Usava aquelas maquiagens, vivia cheia de maquiagem da hora que eu acordava até só lavava pra ir dormir mesmo, sabe? E um dia eu saí de casa sem maquiagem, não me lembro porquê, acho que eu não tava num bom dia, e uma pessoa olhou pra mim e falou assim, cara, você tá horrível. Eu falei, cara, é mesmo, tô horrível, né? Sou solteira, sou esteticista, essa é minha carta de derrota. Então eu peguei e falei assim, não, eu preciso mudar minha realidade. Foi quando eu comecei a estudar. Tudo não foi fácil descobrir o que eu descobri, não foi fácil achar as raízes do melasma, foi realmente com muito estudo, com muita busca. Em português eu não achei nada, precisei achar tudo em outros idiomas, só que alguma coisa me despertou e me mostrou que aquilo era a raiz do melasma. Falei, nossa, que coisa estranha, né? E eu falo assim que já era Deus trabalhando na minha vida para que eu pudesse trazer esse algo novo. Já era Deus me mostrando que eu não deveria usar ácido no meu rosto porque tinha algo a mais. E quando aquilo me chamou a atenção, tudo fez sentido. Tudo é coisa que já existe, gente. Eu não inventei nada. A única coisa que eu fiz foi trazer para dentro do melasma, tá? Tudo que eu falo, as minhas alunas sabem, já existe, tem comprovações, existem para muitas coisas. O que eu fiz foi trazer para dentro do melasma. E daí tudo fez sentido. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma aluna minha lá no nosso grupo, porque nós temos um grupo do Telegram, que é grupo de alunas, que a gente troca experiências umas com as outras. E tem um network gostoso ali entre nós e sei que acrescenta muito aprendizado, né, umas com as outras. E daí ela falou assim que ela pegou e descobriu a raiz do melasma da paciente dela, ela falando, né, ela falou assim, nossa, olha, você tem problema disso? E a pessoa assim, daí até regalou o olho e ela falou assim, não, essa é a raiz do seu melasma. Então, quando nós descobrimos, quando nós percebemos, nós passamos a entender que não tem nada a ver com o sol. O sol não é a raiz do melasma, o sol não causa melasma. Tanto que se causasse, eu não estava assim bronzeada. A Jenny está perguntando, você está usando protetor com cor nesse momento? Não, eu não uso protetor nem durante o dia, quem dirá à noite. Olha aí, ó. Essa é a Marina. Essa é a Marininha. Ó. Umas sardinhas perdidas que eu tenho, umas manchinhas, ruguinhas debaixo do olho. Olha a minha micro tá ficando avermelhada, acho que tá na hora de retocar, né? Uns pelos aqui de sobrancelha perdido. Essa sou eu. Não estou usando protetor com cor. Claro que a luz da ring light que eu deixo aqui na frente, ela acaba me deixando mais vermelha, né? Principalmente aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. A luz ficaria melhor assim se não ficasse escuro, né? Mas essa sou eu de verdade, olha aí, ó. Mas vamos ligar aqui, porque senão fica muito escuro. Vão achar que eu tô de luz apagada aqui. Então, é isso. Quando nós compreendemos a raiz do melasma e nós conseguimos tratar de dentro para fora, nós entendemos que não tem nada a ver com o sol, nós entendemos que não tem nada a ver com a maior parte das coisas que a gente acha que tem a ver. A gente deixa de culpar quem não tem culpa e conseguimos tratar o paciente de forma diferente. Você não usa protetor solar nenhum? Off Make 10. Uso nos momentos de necessidade, tá? O que eu falo? Se a paciente está assim inflamada, é necessário que ela use o protetor solar até desinflamar. Qual protetor solar? O físico. Protetor solar físico nós precisamos indicar para as nossas pacientes. Por quê? Porque o protetor solar químico, ele tem disruptores endócrinos e tem xenoestrógenos. O que é isso?
Disruptores endócrinos faz muito mal para a parte da tireoide. E os xenoestrógenos confundem os nossos estrogênios. Então, quando nós usamos algo que tem xenoestrógeno, nós podemos aumentar a nossa predominância estrogênica, que foi o que a colega perguntou antes. Falou do anticoncepcional. Eu falei, olha, o anticoncepcional não é a única coisa que sobe o perfil estrogênico de uma mulher. Um deles também é os produtos com xenoestrógenos, tá? É bem interessante para quem ainda não conhece sobre isso fazer uma pesquisa, tá? Então, sobre o protetor solar, disruptores endócrinos, xenoestrógenos, químicos que são cancerígenos, que fazem mal para o fígado, tudo isso faz mal. Se a nossa paciente usa o protetor solar físico, não tem nada disso, tá? É a base de óxido de zinco e dióxido de titânio, tá? Tem, inclusive na composição, tem 3 ácidozinhos que aparecem lá, que é o cáprico, o caprílico e o láurico, que nada mais é que o óleo de coco. O óleo de coco, a sua composição está nesses 3 ácidos. Aí aparece ácido cáprico, ácido caprílico, ácido láurico. Aí, às vezes, a pessoa, por não conhecer, não saber ler ali o rótulo, acha que são ácidos como o cógico, como o elágico, mas não. É simplesmente o óleo de coco. Então, protetor solar físico é importante nós passarmos para nossa paciente no momento do tratamento e sempre ter esse protetor solar para quando ela precisar tomar sol. Quando que eu passo protetor solar no rosto? Quando eu vou para a praia, quando eu vou para a piscina, quando eu vou para a roça, aí eu passo protetor solar no rosto sim. No dia a dia, para trabalhar, eu prefiro não passar. A minha pele melhorou muito depois que eu parei de usar protetor solar, tá? Quem tem diabetes pode ser uma raiz do melasma? Sim, com toda certeza, tá? A resistência à insulina é um dos grandes maus. E eu vou falar pra vocês, logo vocês vão ouvir falar demais sobre resistência à insulina. Realmente faz muito mal pro corpo num todo. Como a gente descobre a raiz do melasma? Procura uma lapidadora. Faz uma consulta com uma lapidadora que ela vai conseguir ver certinho quais são suas raízes e organizar tudo certinho para você um tratamento. Clécia Tomás, contando os dias para iniciar. Muito bem. Vamos ver o que mais. Eu tenho melasma quando tive o meu 3º filho. A gravidez, infelizmente, muitas vezes causa melasma mesmo. Opa, minha cachorrinha tá aqui embaixo. Por vários motivos, e um deles é porque na maior parte das vezes quando o médico fala para tomar vitaminas e minerais, a paciente não toma com medo de engordar. E daí a prioridade ali da gravidez não é a mãe, é o bebê, é o feto. Então, o fato da mamãe não tomar as vitaminas que o médico indica já é um causador de melasma. Aí tem, claro, toda a mudança hormonal ali da paciente para poder gestar, né? Então, tudo isso também altera o ciclo da mulher, fazendo com que haja melasma sim. Mas vocês já repararam que nem todas as mulheres têm melasma na gravidez? Porque realmente a gravidez em si não é a raiz do melasma, mas sim como o corpo da mulher passa nesse período. Ansiedade e estresse causa melasma? Com toda certeza, uma das coisas que mais causa melasma é a ansiedade e o estresse. Porém, nós temos que pensar numa coisa. Muitas vezes o estresse e a ansiedade, nós somos um ser triuno, certo? Corpo, alma e espírito, tá escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, se nós somos um ser triuno com corpo, alma e espírito, nós precisamos entender aonde está a ansiedade, onde está o estresse dessa paciente. Ai, Marina, mas toda ansiedade é nas emoções. Não. Tem ansiedade que vem da parte fisiológica da paciente. Como assim, Marina? Falta de vitaminas, de minerais, falta de vitamina D causa ansiedade. Um intestino que não funciona direito, que não produz dopamina e serotonina de forma adequada, causa ansiedade, causa estresse. Então, às vezes a pessoa tem má alimentação, baixa ingesta de água, o intestino não funciona e, portanto, ela não produz dopamina e serotonina de forma adequada, fazendo com que essa nossa paciente tenha estresse, tenha ansiedade. Se o intestino não funciona direito, não tem absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais daquilo que a paciente come, fazendo com que não tenha
não tem as coisas suficientes para produzir hormônio. E o estresse, você já ouviu a pessoa falar assim, enfesada, ai, ela tá enfesada, que ela tá com raiva, que ela tá estressada. Enfesada, na raiz da sua palavra, é cheia de fezes. Um intestino cheio deixa a nossa paciente irritada. Olha que interessante quando nós conseguimos entender as raízes das coisas. Ansiedade e estresse são sim raízes do melasma, mas nós temos que entender se isso está nas emoções ou se está na parte fisiológica da nossa paciente, tá? Qual o nome do protetor solar? É protetor solar físico, tá, Mi? A gente não fala de marcas aqui. Nenhuma marca eu menciono aqui porque simplesmente eu não defendo nenhum tipo de marca, tá? Eu não trabalho com nenhum produto específico, minhas alunas sabem. Profissional que vem trabalhar comigo vai usar o que tem no consultório, não vai fazer compra de outra coisa. Quem já usou o ácido não tem mais jeito, as manchas não saem? Claro que tem jeito. O que nós precisamos ver é se a mancha está cronificada. Após a cronificação da mancha, é um pouco mais difícil realmente de clarear, mas eu já melhorei melasma de muitas pacientes que tinham usado hidroquinona, que tinham usado laser, que tinham usado muitas coisas, tá? É só depois da mancha cronificada, que já tem aquelas leucodermia de confete, que daí é mais difícil mesmo, sabe? Mas, ixi, que mais tem é paciente que já usou um monte de coisa aí no rosto e a gente consegue clarear, não é assim. Hipotiroidismo pode ser raiz também? Sim. Achei que a luz da lua estava engasgada e estava mesmo. Ela tem um probleminha na respiração, aí ela faz esse barulhinho mesmo. Mas ela engasga volta e meia mesmo, mas ela depois volta normal. O que você indica de skincare para quem tem melasma? Um hidratante muito bom, livre de metais pesados, que seja adequado ao seu tipo de pele e um sabonete caprichado. É o que eu uso na minha pele, tá? Eu uso um sabonete bom, próprio para o rosto, e um creme livre de metais pesados que é adequado para o meu tipo de pele. Eu não tenho pele oleosa, minha pele é uma pele normal, não é seca, não é oleosa, é uma pele normal, tá? E a pele normal já é um marcador de que o nosso organismo já está equilibrado. Peles secas demais tem raiz, pele oleosa demais também tem raiz, tá? Então uma pele normal é que a paciente está bem, que a pessoa está bem. Então é isso. O skincare que eu indico para as minhas pacientes é um hidratante bom, sabonete bom. Eu sou muito estressada. Eita, RB Costa. Tem que tentar descobrir o porquê que você é estressada, tá? Se é algo que é de fato emocional ou se é algo que é fisiológico e tentar melhorar isso daí. A Dercy Bunjão, parei de tomar leite e percebi que deu uma clareada, muito bem. O leite é extremamente inflamatório. E até o leite sem lactose permanece sendo inflamatório, porque a gente acha que o leite sem lactose, ele tá livre, que ele não faz mal, mas ele permanece fazendo mal sim, porque tem uma enzima que é acrescentada nele, que é a lactase, que na verdade só quebra a lactose, mas não tira a caseína. E então o fato de você ter parado de tomar leite é uma grande ajuda. Todos os alimentos inflamatórios vão gerar melasma, como o leite, como farinha de trigo que tem glúten, como tudo aquilo que é industrializado, que nós desembalamos e não descascamos, tudo isso vai causando melasma, tá? E é muito importante nós conscientizarmos as nossas pacientes de que elas não podem fazer ingesta disso, porque senão o melasma vai ficar aí, não vai sair, não tem jeito. E uma das principais coisas é a decisão da paciente de parar de fazer a ingesta desses alimentos. Hoje teve uma paciente que me mandou áudio e falou assim: ai, Marina, eu ainda não fui aí tratar com você porque eu não consigo ficar sem meu leitinho e sem meu pão, eu preciso disso. São escolhas, né? Então permanece da forma que está, tá tudo bem, são escolhas. Só que a partir do momento que você decide que você quer ter uma pele bonita, que você quer ter qualidade de vida, porque a pele só mostra aquilo que o corpo da paciente tem por dentro. A pele é só reflexo, ela só tá mostrando o que o corpo está gritando. Então se a pele não tá legal é porque a pessoa não tá bem. Então você opta, você quer ter melasma, quer ter cansaço, irritabilidade, fadiga, estresse? A escolha é da paciente. Ou se ela quer abrir mão de alimentos inflamatórios, como leite, como pão,
ter uma ingesta de água regulada, noite de sono bem dormida, tudo isso altera. Tudo isso altera. Isso tudo está na nossa epigenética, que é a nossa canetinha que nós escrevemos o livro da nossa vida, que foi o que eu falei na primeira aula lá da jornada. Quem não assistiu, gente, assiste, tá bem interessante a aula, tá? A Nazaré está dizendo, eu tenho hipotiroidismo. Nazaré, eu também tenho. Eu faço uso de hormônios todas as manhãs, sublingual, em jejum. Mas não significa que porque você tem o problema do hipotiroidismo, que você não consegue melhorar o melasma. Consegue sim. Pacientes com hipotiroidismo, nós temos resultados belíssimos. Inclusive, se não fosse, eu não estaria com o rosto limpo, né? Quem tem efeito rebote, pode voltar a usar o tratamento de novo? Eu não gosto de usar nada a nível de pele, porque isso não é tratamento, isso é clareamento, tá? Então, se teve efeito rebote, é porque não tratou raiz. Então, profissional de estética que faz tratamento pela raiz não tem efeito rebote. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que é o efeito rebote. É quando é feito somente uma remoção de depósito de melanina. É quando a profissional entra com peeling e com clareadores noturnos. Aí remove aquele depósito de melanina, clareia a pele, só que a informação da inflamação, que é o melasma, permanece mandando a melanina para a pele. Melasma é um sintoma, tá? Melasma é um sintoma, então a gente tem que descobrir o que está causando melasma. E se não tratar isso, vai permanecer enviando essa informação de inflamação, que é a mancha, e você sempre vai ficar passando coisas na pele e removendo depósito de melanina, até chegar um ponto em que a mancha cronificou. Após cronificado, não tem o que fazer. Aí é só ter que conviver com a mancha mesmo, tá? Então, somente ficar usando coisas a nível de pele não é uma opção. Ó, meu Deus, eu tomo muito leite. Ó, o André falando, leite prejudica até sinusite e renite. Verdade, André, porque causa muito muco. A primeira coisa que a gente corta em paciente com melasma, com acne, é o leite. É o leite. Causa muito muco, é extremamente inflamatório. E quando a mancha é muito forte, tem como clarear? As minhas estão bem escuras. Se não estiverem cronificadas, Fátima, sim, tá? Com certeza tem sim. Nós já tivemos resultados muito bonitos. Nós, eu digo eu e minhas lapidadoras, tá? A minha pele é muito oleosa. Por favor, indique um creme pra mim. Não tem como, minha flor. Eu não tenho como entender como é sua pele pra mim poder te falar. E eu não trabalho com receita de bolo, tá? É sempre debaixo de uma consulta avaliativa, porque daí sim nós conseguimos dar um resultado para o paciente. Falar qualquer produto aqui para você agora não vai ajudar. A sua pele é oleosa por quê? Qual é a raiz da oleosidade da sua pele? Tem que entender isso para daí sim você fazer a correção. Amo leite. Fiz um curso com argila e queria saber sua opinião. Você acha que o tratamento com argila e óleo essencial ajuda a clarear o melasma? Gosto muito, acho super legal, remove depósito de melanina, é bem interessante, porém, off-make, não trata a raiz. Então, você vai estar varrendo o depósito de melanina sem uso de ácidos, isso já é muito bom, só que não vai impedir que fique saindo mancha novamente na sua paciente. Então, o ideal é você tratar a raiz do melasma e depois sim você passar a parte de argila com óleo essencial para clarear. Daí dá certo, funciona super bem. Meu primeiro tratamento, minha pele ficou clara, agora teve efeito rebote, porque não tratou raiz, fez somente remoção de depósito de melanina. Por isso que aconteceu. Como saber se já cronificou? Aí você precisa procurar uma profissional de estética para dar uma olhada. Mas o que nós fazemos? Nós abrimos a pele e olhamos se a gente consegue ver o fundo clarinho dela. O tom também da mancha nos dá uma noção e se ela tem leucodermia de confetes, que é aquelas manchas brancas no meio das manchas pretas, tá? Mas geralmente uma mancha cronificada ela é bem mais preta do que as outras. O que usar para tratar a inflamação do melasma? Depende de qual raiz. Depende da raiz, tá? A Jane já não tomava leite, agora que não tomo mesmo. Jacileide, já fiz 3 sessões de microagulhamento e infelizmente não obtive resultados, porque microagulhamento não trata a raiz, só faz remoção de depósito de melanina. Mancha cronificada, a pessoa vai ter que viver com elas pro resto da vida? Infelizmente.
Sabe por quê? Porque ela não é só o melasma, ela é uma cicatriz já de tudo aquilo que aconteceu na pele dessa pessoa. Já é uma queimadura, já é uma cicatriz, então a gente consegue clarear muito pouco, mas clareia. Só que nós conseguimos melhorar a parte do melasma em si, tá? Então nós conseguimos melhorar a paciente, melhorar o sistema dela para que pare de emitir a melanina. Mas falar para você que vai ficar 100% limpinha, não vai. Vai clarear, sim, é difícil, é mais resistente, precisa de muita disciplina. Geralmente é ao longo de um bom tempo que isso acontece. E só que não é fácil, mas dá para dar uma melhorada. Ácido glicólico tem efeito rebote, tudo aquilo que é passado na pele tem efeito rebote, tá? Tudo que é só a nível de melanina para fazer clareamento de depósito tem efeito rebote, sim. Gente, deixa eu só responder uma mensagem aqui. Ué, que estranho. Apareceu aqui no meu WhatsApp aqui na frente, aqui fiquei até preocupada. Alguém pediu o telefone do meu pai. Ô mãe, o pai tá aí com você? Acho que minha mãe tá online aqui. Fabiana, fiquei feliz agora que tem uma lapidadora em Sete Lagoas, Minas Gerais, que fica bem próximo da minha cidade. Muito bem, Fabi. Muito bem, eu fico muito feliz de saber que já tem lapidadora pertinho de vocês para cuidar de vocês, tá? Muito, muito bom. Meninas, então, a questão do efeito rebote é isso, tá? É quando a gente só faz remoção de depósito de melanina. O que é isso? É só varrer, é como se você estivesse varrendo a casa e deixando as portas e as janelas abertas no meio de uma tempestade. Então, o que acontece? Passar somente creme, ácido, descamar, fazer microagulhamento, fazer peeling e achar que vai resolver. E sendo que não é ali o problema. Minha mãe respondeu que tá assim, já fiquei mais tranquila. Não, é que tem uma pessoa pedindo o telefone dele aqui, mãe, mas eu já vou responder. Então, assim, pedir só fazer remoção de depósito de melanina, isso gera efeito rebote, com toda certeza. Tem que tratar a raiz, senão não tem jeito. O efeito rebote tem cura? Ana Cláudia tá perguntando. Tem sim, Ana Cláudia, desde que tratado pela raiz. O efeito rebote não é um problema, ele é um colateral. O efeito rebote é o que acontece quando não é feito o tratamento de forma adequada. Então, o que acontece? Vai lá, só faz uma limpeza de depósito de melanina e isso. O corpo permanece mandando informação de inflamação. Então, isso é o efeito rebote. É não tratar a raiz do melasma. E é por isso que todas as pacientes têm efeito rebote, porque infelizmente as profissionais da estética, que não são as lapidadoras, porque as lapidadoras já sabem disso, não sabem tratar melasma pela raiz, nem sabem que melasma tem raiz. Simplesmente acha que o sol, que é do sol, que é genético e que é hormonal. E quando elas falam que é hormonal, elas ainda não sabem nem qual é os hormônios, nem como identificar isso nos exames laboratoriais, nem como tratar. E é por isso que o efeito rebote existe, porque o melasma não é tratado. Ele é simplesmente despigmentado, clareado. E tem uma diferença absurda entre tratamento de melasma e clareamento de melasma. Tá? Só vou mandar o telefone do meu pai aqui, que vai saber o que é, né? Meu pai tem uma plantação de eucalipto pertinho da cidade, aí toda vez que alguém pede o telefone dele, chega a me dar um trem. Pronto, já mandei aqui. Meu pai não mora aqui não, onde eu moro não, meu pai mora uns 400 quilômetros daqui, meu pai e minha mãe. Aí tem o menino aqui pedindo o telefone dele, né? Vai que alguma coisa lá na plantação dele, melhor mandar logo, né? Aí eu também fico mais tranquila pra ficar aqui com vocês. Não tomo mais leite, diminuiu o açúcar e tá melhorando. Qual argila posso usar? Depende como é sua pele, tá? Gostaria muito de fazer um tratamento com você. Ô, Regina, eu não atendo online, tá? Não atendo online, só atendo presencial aqui na minha cidade de Nova Mutum. E o tratamento aqui comigo é por volta de 3 a 4 meses, tá?
tá? Mas é por isso que eu estou ensinando tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos nessa caminhada com o melasma para profissionais da estética. Então, se você é profissional da estética, acompanhe a jornada, segunda-feira, dia 11, vai abrir turma do Conceito Melasma Lapidado. Se você não é profissional da estética, manda meu perfil aqui para uma profissional de estética da sua cidade, para que ela possa compreender isso tudo que eu tô falando, conhecer o meu trabalho e quem sabe ela entra aí na turma de segunda-feira para ser uma lapidadora e cuidar de vocês. Porque é um tratamento que exige realmente muito conhecimento e muita atenção. Tem que estar ali presente em clínica, cuidando dos sintomas, cuidando de tudo, porque tudo é muito importante, tá? Então, à distância não tem como tratar, porque eu preciso da pessoa no meu consultório. O som ficou baixo? Me dá um feedback para ver se melhorou, por favor. O que é lapidadora? São minhas alunas, ô Terezinha, são as meninas que aprenderam lapidadoras são as meninas que estão comigo, que sabem tratar dessa forma do conceito melasma lapidado e estão cuidando de vidas. E tem muito depoimento dessas lapidadoras nessa jornada todinha. Vocês precisam, quem não assistiu ainda tem que assistir. Gente, quem que assistiu? Coloca aqui pra mim. Quem que assistiu a aula 1? Coloca aqui pra mim, eu assisti. Vocês estão participando da comunidade também? Lá na comunidade vai ter o concurso do resumo. Então, o profissional de estética que tem que postar o resumo das 3 aulas e o melhor dos resumos vai ganhar uma vaga no conceito melasma lapidado. Então, tem muita coisa. Fígado, rins e intestino tem ligação com melasma? Totalmente. Então, as manchas claras no meio das escuras são crônicas? Não posso afirmar sem olhar, tá? Está tão lindo seu rosto, vou agendar uma consulta. Obrigada, Bela. Hoje eu tô levemente inchadinha aqui, ó, da bichectomia. Mas já vai ficar com o rosto fininho. Uso protetor solar com cor. Protege para não aumentar o melasma? Melasma é interno, tá, Nazaré? Então, usando ou não usando protetor solar, se você tiver com as raízes ativadas, o rosto vai manchar sim. É importante usar protetor solar no período que a pessoa está inflamada? Sim. Só que escolhe um protetor solar que seja físico e de preferência assim com cor, tá? Medicamento causa melasma? Causa. Existe melasma medicamentoso. Michele, verdade, infelizmente na faculdade falou em melasma já vem assunto ácido. Sim, infelizmente, é terrível e é só isso que se fala. Adoraria saber o que tomar, tenho muito desgosto do melasma. Gente, não é assim. Nós precisamos entender qual é a raiz do melasma, para daí nós entender o que tomar. Porque, gente, se existisse uma receita de bolo, se existisse algo que fosse mágico, que desse para resolver, eu vendia essa receita pronta, tava ganhando muito dinheiro. Mas não é assim, gente. Nós precisamos entender a sintomatologia clínica, nós precisamos entender tudo. Por isso que eu tô falando, Nazaré, provavelmente você não assistiu a aula 1 lá da jornada. Assiste, conhecimento é poder. Então assiste para você entender o que eu estou falando, para você conhecer isso que eu estou falando, essa nova abordagem, para você se conhecer melhor. Isso é muito importante, tá? Assiste as aulas da jornada, a aula de hoje está disponível até domingo, amanhã já entra a segunda aula, e daí você vai entender um pouquinho melhor disso tudo que eu tô dizendo. Dilmirena causa melasma? Logo depois coloquei veio melasma. Causa sim, porque mirena é hormônio artificial, então causa melasma sim. Meu esposo trabalha em Nova Mutum. Uau, que show! Vem pra cá também, Joelma, que é muito bom. Pensa numa cidade boa. Ó, eu assisti, eu assisti, eu vi a aula 1 e amei, eu assisti e amei, uhul! O que leva o processo de se tornar crônico? Para cronificar o melasma, geralmente muito uso de hidroquinona. Quando judia demais a pele, usa muito ácido, passa muito peeling de escamação, mas a hidroquinona é o pior. Protetor físico é protetor sem cor? Não, protetor físico é composição de física, de protetor físico, tá? Não tem com cor também, mas protetor físico é diferente de químico. Onde consigo assistir a aula 1? Luana, se você não se inscreveu para a Jornada Raiz do Melasma, tem aqui
No meu Instagram aqui na bio tem um link onde você consegue se inscrever e ainda assistir, tá? Entra pro grupo de WhatsApp, entra também pro grupo da comunidade para você não perder nada. Mas se você já se inscreveu no grupo em que você entrou, vai ter o link que nós estamos mandando e também por e-mail, tá? Mas se você ainda não se inscreveu, o link tá aqui na bio. Ansiedade generalizada causa melasma? Eu já falei de ansiedade aqui, é recém? Mas a questão da ansiedade, nós temos que entender por que a pessoa tem ansiedade. A ansiedade também tem raiz, tá? Se eu retirar o Gilmirena, pode ser que suma o melasma? Sim, só que talvez você precise de uma ajuda para o seu corpo a entender, a desintoxicar essa questão aí do Mirena, tá? Porque são hormônios sintéticos e o nosso corpo não reconhece. Então, talvez você precise sim de uma ajuda de um profissional para fazer uma desintoxicação, para fazer uma melhora nos seus hormônios, para o seu corpo entender que não vai ter mais o Mirena ali e daí sim vai voltando ao normal. Mas é um processo, não pense que você tira hoje e amanhã seu rosto tá limpo, não é assim. Possivelmente você vai precisar de uma ajudinha sim. Menstruação desregulada que vive atrasando, pode ser raiz de melasma? Pode sim, tem que descobrir o porquê que tá atrasando. E onde encontrar protetores solares físicos, na internet você encontra com toda certeza. É só você digitar protetor solar físico que vai aparecer inúmeros mesmo, vários. E como que eu já falei pra vocês, eu não falo de marca aqui, é uma escolha minha, mas tem bastante produto bom aí que vocês conseguem escolher, tá? E os com cores são... Ixi, tem muito produto bom, muito protetor solar físico bom. Você é a favor do bronzeado, marquinha de biquíni mesmo? Sou totalmente a favor, olha aí, ó. Sou totalmente a favor, tô sempre bronzeadinha. Marquinha de biquíni mesmo em caso de melasma, paciente com raízes de melasma ativo vai manchar o rosto. Mas quando o paciente já está com as raízes controladas, pode se expor ao sol tranquilamente que não vai marcar, não vai manchar, tá? Eu tenho inclusive uma aluna que deu um depoimento lindo, tá aí na jornada falando que ela tomou sol, que ela ficou 15 dias na praia, que ela torrou, que ela descascou e o melasma não voltou, tá? Então, sou totalmente a favor ao bronzeado, eu amo pele bronzeada, minha pele fica mais firme quando eu tomo sol, porque eu sou muito branca, então eu acabo sendo mais flácida. Também acho que a falta de vitamina D causa melasma e a vitamina D nós só adquirimos ela através do sol. Então, se a paciente está com as raízes controladas, pode deixá-la tomar sol tranquilamente. Anticoncepcional injetável também causa melasma? Sim, é um hormônio sintético, assim como é o Mirena e como é a pílula, do mesmo jeito. Meu sonho é fazer essas marquinhas de bronze, logo será possível, você vai ver. Só tratar pela raiz. Não tenho mais a tireoide, preciso repor o hormônio diariamente. Isso pode ter relação com melasma? Sim. O que você precisa ver é se você está conseguindo fazer a conversão do T4 naturalmente em T3. Porque às vezes os médicos suplementam somente com T4, que é aquelas medicações mais conhecidas, mas o seu corpo não tem condição de converter em T3, que é o nosso hormônio ativo. Aí precisa de suplementar algumas coisas para que haja essa conversão. Tem outras coisas também que nós precisamos analisar. Para a conversão do T4 em T3 é necessária dopamina, e a dopamina ela é fabricada no intestino. Então tem muita coisa que precisa ser analisada, vários suplementos que precisam ser colocados, metais pesados é uma questão muito importante na hora da conversão. Então tem muita coisa aí para ser analisada, mas dá para sim, para melhorar muito essa questão aí da tireoide, tá? Como descobrir a verdadeira raiz? Passe por uma consulta com uma lapidadora que ela vai achar a sua raiz. Porque a sua raiz é diferente da minha, que é diferente da Luana, que é diferente da Jane. Às vezes você tem muitas raízes. Eu já tratei pacientes com 10 raízes de melasma. Já tratei paciente com uma raiz de melasma. Então a sua raiz é diferente, tá? Não existe uma raiz só. Se existisse, era bem tranquilo, né? Mas são inúmeras raízes e tem pessoas que têm inclusive 10 raízes. Manchas nas axilas podem melhorar com o seu tratamento? Mancha de axila também tem raiz.
que pode ser hormônio desregulado da prolactina, que pode ser resistência à insulina. Tem que entender o porquê que essa pessoa tem mancha de axila, tá? E daí, feito isso, você consegue tratar a raiz, tá? Quando você entende, quando você vê aquilo que está ali na sua frente, quando você entende que toda disfunção estética é um preditor de doenças, você percebe que tudo tem solução, desde que você saiba aonde está o problema. Qual cidade que você atende? Eu atendo Nova Mutum, no Mato Grosso, tá? Mato Grosso. Eu atendo aqui. Meninas, minhas queridas, muito obrigada pela companhia de vocês. Já estamos aí chegando a 1 hora de live. Confesso para vocês que eu já tô com um pouco de dor na bochecha, porque eu fiz a bichectomia no sábado e tô falando aqui é quase 1 hora sem parar, já tô ficando um pouquinho dolorida. Mas essa semana e na semana que vem tem live todos os dias, então eu espero a companhia de vocês aqui sempre. As dúvidas que vocês tiverem podem me mandar na comunidade, eu tô respondendo todo mundo, pessoalmente estou respondendo todo mundo, estou fazendo questão de responder. Mandem lá para mim os seus comentários, contem lá se vocês assistiram a aula 1, amanhã, 8 horas da manhã, horário de Brasília, vai estar liberado mais a segunda aula. Gente, essa segunda aula tá sensacional. Essa segunda aula, para quem é profissional da estética, com certeza tá sensacional, tá? Não percam. Vou ler para vocês, como sempre, eu sempre começo e termino as minhas lives aqui, para quem tá chegando agora já vou falar, sempre lendo o versículo bíblico que eu comecei. E para a live de hoje eu escolhi um versículo que é bem conhecido, que está em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam com o bem daqueles que amam o Senhor. E vão cooperar com você, principalmente se você já está vivendo o propósito do Senhor na sua vida. Se você ainda não sabe do propósito do Senhor na sua vida, tire um tempo para descobrir, que eu tenho certeza que tudo isso vai acrescentar e muito na vida de vocês. Gente, que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicados na vida de vocês. Grande beijo e até amanhã. Amanhã tem live. Deixa eu ver se eu consigo ver que horas que é a live de amanhã. Amanhã é quarta-feira, a live é às 18h57, horário de Brasília. Grande beijo no coração, gente!